Preparamos um curso que aborda práticas e procedimentos de higienização na manipulação de alimentos para o consumo, aplicando-se a estabelecimentos que preparam em grandes escalas o fornecimento de alimentos. A manipulação de alimentos prontos para o consumo, que sofrem tratamento térmico ou não, deverão ser realizados com as mãos previamente higienizadas ou com utensílios de manipulação. Durante a manipulação dos alimentos é vetado falar, cantar, assoviar, tossir, espirrar, cuspir sobre os produtos, mascar goma, palito, fósforo ou similares, chupar balas, comer ou experimentar alimentos com as mãos, tocar o corpo, colocar o dedo no nariz, ouvido, assoar o nariz, mexer no cabelo ou pentear-se, enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça de vestimento, fumar, tocar maçanetas, celulares ou em qualquer outro objeto alheio à atividade, fazer uso de utensílios e equipamento sujo, manipular dinheiro e praticar outros atos que possam contaminar o alimento. Não é permitido comercializar alimentos com embalagens que apresentam sujidades, rasgadas e furadas, latas amassadas, enferrujadas ou estufadas. Funcionários que apresentam lesões de pele, mucosas e unhas, feridas e corte nas mãos e braços, infecções oculares, pulmonares, gastrointestinais, agudas ou crônicas, deverá ser afastado para exames e tratamentos médicos, não podendo manipular alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. O recebimento de dinheiro, cartões ou outros para o pagamento de despesa deve ocorrer em áreas específicas e os funcionários responsáveis por essa atividade não devem manipular alimentos. É proibido 1. Varrer a seco e lavar panos de limpeza na área de manipulação. 2. Fazer uso de panos não descartáveis para secar utensílios e equipamentos. 3. Reaproveitar vasilhames de produtos alimentícios para envasar produtos de limpeza. 4. Animais domésticos no local de trabalho. 5. Escoar a água residual da higienização ambiental para a via pública. As matérias-primas e ingredientes devem ser armazenados em lugares limpos, ventilados e sem receber luz solar direta, livre de entulhos ou materiais tóxicos. Produtos crus ou que exalam odor devem ser armazenados em equipamentos diferentes dos produtos térmicos. A temperatura de armazenamento de produto sob congelamento e refrigeração deverá obedecer às recomendações do fabricante. Caso não tenha, devem ser usadas as recomendações da tabela a seguir. Não estocar alimentos sob condensadores e evaporadores das câmaras frigoríficas para evitar a contaminação. Na área de pré-preparo, não é permitido o contato entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para consumo. A higienização de hortifrutícolas deve ser feita em local apropriado, com água potável e produtos desinfetantes para uso em alimentos, regularizados na Anvisa e deve atender às instruções e recomendações pelo fabricante. O descongelamento de alimentos deve ser efetuado segundo a recomendação do fabricante. É proibido descongelar alimentos em temperatura ambiente. O descongelamento rápido pode ser feito em forno de micro-ondas. O descongelamento lento deve ser efetuado sobre refrigeração, em temperatura inferior a 5 graus Celsius. Após o descongelamento, o produto não deve ser recongelado. A água do balcão térmico deve ser trocada diariamente e mantida a temperatura de 80 a 90 graus Celsius. Essa temperatura deve ser aferida durante o tempo de distribuição. As instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem ser mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas e bom estado de conservação. Os procedimentos e a periodicidade da higienização devem ser estabelecidos em procedimentos operacionais padronizados. Recomendações de diluições para solução clorada desinfetante. 1. 10 ml ou uma colher de sopa rasa de hipoclorito de sódio na concentração de 2 a 2,5%, diluída em 1 litro de água potável.
2. 20 milímetros ou 2 colheres de sopa rasa de hipoclorito de sódio na concentração de 1% diluída em 1 litro de água potável. Os produtos usados nos procedimentos de limpeza e desinfecção devem ser identificados e armazenados em local específico, fora da área de preparo. Procedimentos para a preparação de ovos. 10º, não é recomendável a lavagem de ovos por estabelecimentos comerciais de alimentos ou serviços de alimentação. Quanto à utilização de ovos, os ovos podem estar contaminados com salmonela, tanto na casca como na gema. Os estabelecimentos comerciais de alimentos devem reconhecer os ovos e as aves para que elas não estejam contaminadas com salmonela. Cocção é a etapa onde os alimentos são submetidos a tratamento térmico por um tempo determinado ao produto, devendo atingir no mínimo 74 graus Celsius no seu centro geométrico. A cocção por fritura deve atender os seguintes requisitos. Primeiro, os óleos e gorduras utilizados na fritura não devem ser aquecidos a mais de 180 graus Celsius. Segundo, a reutilização do óleo só pode ser realizada quando ele não apresentar qualquer alteração das características sensoriais. Terceiro, o óleo não pode ser descartado na rede de esgoto nem em águas pluviais. Quarto, os óleos de fritura utilizados e inseríveis devem ser reciclados por empresas que os utilizam para a fabricação de biodiesel, sabões e tintas. Os alimentos expostos para o consumo imediato devem obedecer aos critérios de tempo versus temperatura, apresentados na tabela a seguir. Os alimentos que não observarem esses critérios devem ser desprezados. Os alimentos expostos para o consumo imediato devem estar protegidos contra poeiras, insetos e outras pragas urbanas, e contra contaminantes oriundos dos consumidores, tais como gotícula de saliva e fios de cabelo, e também distantes de saneantes, produtos de higiene e demais outros produtos tóxicos. É permitida a reutilização de alimentos para fins de doação gratuita, incluindo-se as sobras, em quaisquer das etapas da produção, desde que tenham sido elaborados corretamente.